Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma live de quarta da nossa rede. E se você está chegando aí, se você está me ouvindo, já vai convidando a galera para entrar aqui na nossa live e compartilha o link aí, ó. Clica no aviãozinho aí que está aqui, ó, aqui. E vai compartilhando o link aí com o seu pessoal aí, sua galera dos PGMs, para poder estar aqui participando com a gente. Vai chamando o pessoal aí, daqui a pouco o pastor Henrique está chegando por aqui. E nós vamos ter a nossa live hoje sobre algo que vocês estão vendo eu comentar bastante aí, né? Sobre saúde e santidade. Olha que beleza, hein? As duas coisas caminham juntas. Então chama a galera aí, gente. Convida o pessoal. Convida todo mundo que você tá aí na sua timeline aí, no seu Instagram, pra gente poder ter um momento aqui de compartilhar experiências, um momento de compreender como o nosso corpo pode ser visto como um instrumento de Deus para realizar um propósito. Então, tudo começou com algo que Deus falou comigo, algo que Deus ministrou no meu coração em relação a cuidar do corpo, mas não no sentido de, beleza, vou cuidar do corpo, vou ficar saradão, vou ficar bem. Não é nesse sentido, mas sim de cuidar do Espírito Santo, cuidar mesmo de algo que Deus nos deu para ser bem cuidado, bem alimentado, bem tratado. Então, essa é a intenção de nós falarmos sobre saúde hoje. Vamos lá, vou chamar o Henrique aqui para entrar com a gente. Enquanto isso, vocês vão compartilhando o link aí, galera. Vai ser uma bênção, não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo que está aí participando conosco. Opa, e aí? Aê! E aí, meu amigo? Tudo Boa bem, cara? noite. Boa noite, boa noite. Boa noite aí pra galera Tudo aí, bem? viu? Uma honra estar aí com vocês. Que isso, mano. A honra é minha. Faz tempo que eu queria ter essa live com você, desde o começo da pandemia, mas como eu sei que você é um cara muito solicitado, falei, bom, deixa o Henrique atender a galera, né, ficar de boa, depois a gente se acerta aí. Amém, Mas e aí, cara, como é muito que tá as coisas, feliz. hein, Henrique? Você tá bem? Tá com a família? Tudo bem, cara, tudo tranquilo, né? Como eu trabalho, né, além do ministério, trabalho em hospitais, vamos dizer assim, eu não quarentenei, né? Então, nada mudou, né, nesse sentido, né? Continuei com a minha rotina e tal. O que mudou mesmo foi a rotina em termos de ministério. Por conta, né, dessa questão das atividades, né, assim, da limitação das atividades, depois agora que estão limitando, né, as capacidades, etc. Mas, enfim, estamos fluindo, cara. Eu acho que o tempo de pandemia não, né, o tempo da paralisação em decorrência da pandemia, ela provoca diversas reflexões. Eu acho que está sendo muito bom, né? A gente tem escutado muito Uhum. esse tipo de conceito, né, que os ventos, as tempestades, eles provam os fundamentos. Então, acho que tem sido assim, Deus é especialista em transformar tragédia em triunfo. Então, um cenário como esse de aparente derrota pode ser o maior degrau das nossas vidas, né, cara? Então, tem sido uma experiência inovadora, acho que para a nossa geração. É uma experiência que, se a gente souber aproveitar, a gente vai sair muito maduro, muito fortalecido. Como ser humano, como corpo de Cristo, como igreja, como comunidade, como nação. É um momento único, né? Eu tô buscando enxergar a crise como uma grande oportunidade, né? Usando aí a linguagem Uhum. dos coaches aí, né? Então eu penso muito nesse sentido, cara. Mas tá indo tudo bem, cara. Tá aqui com a família, o Tito já foi dormir, Maria tá ali. Acabando a live, eu vou contar uma história pra ela, que ela tá esperando pra eu ler um livro pra ela. Camila tá ali também por ali, tá todo mundo muito bem, cara. E por aí, Aí, tudo tranquilo? coisa linda. Graças a Deus aqui tá todo mundo bem. Então, os guris estão trancados lá com a Andréia lá em cima, porque se ficar aqui, eles vão querer participar junto com a gente. Então, deixa Ai, eles ai. lá, eles estão curtindo com ela aí, estão participando junto. Mas eu quero aproveitar que nem todos, talvez nem todos conheçam o pastor Henrique Maia. Eu vou fazer uma breve apresentação, né? O pastor Henrique é pastor sênior da Igreja Morada, aqui em Campo Grande. Também é evangelista, cara, é conferencista, é visionário, mas
ele é marido da Camila, que é muito Isso aí. importante falar É isso isso. também, É e isso. pai da Maria Clara e do Tito, né? É isso aí. E o novo herdeiro que chegou aí já Amém. arrasando corações e agitando todo mundo aí, né? Bem isso. Então, não esqueci ninguém não, né? Não tem Não, mais um não. chegando não, né? Não, não, não. Ah, tá. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas é um prazer para mim também estar aqui com você, Henrique, para falar Amém. algo que está bem presente na minha vida hoje, que é essa questão da saúde e o que Deus tem falado muito comigo em relação à minha saúde, em relação a olhar para o corpo com uma outra perspectiva, né? Então, quando eu comecei a ser trabalhado no meu coração em relação a isso, foi logo quando você começou a série de pregações das três dimensões. Então, como casou as duas coisas, eu falei, cara, seria muito legal a gente falar sobre isso. E esse tempo, como você falou, né, de pandemia, esse tempo de paralisação, mexeu muito com a gente em relação à questão de proteção, a relação à saúde, e a gente fica sempre pensando nisso, né? Se eu estou realmente protegido, né? Se a minha saúde está protegida, né, em relação ao que está acontecendo. Mas eu queria que a gente começasse fazendo esse paralelo em relação à saúde e santidade, como essas duas coisas estão conectadas. Certo. Até contando um pouquinho, não sei se você chegou a acompanhar aí, mas o que me incomodou no meu coração em relação à minha saúde foi o fato de eu não estar sendo responsável com algo que Deus tinha me dado. Não só pensando, Luiz, você tem que ficar bem, porque as crianças, né? Luiz, você tem que tomar vergonha na cara, né? Porque você tem que ser um cara que tenha disposição para fazer as coisas, né? Todo mundo falava isso, os meus amigos falavam isso, meus pastores, todo mundo que acompanha a gente fala. Mas o que caiu no meu coração foi essa questão de responsabilidade com algo que Deus tinha me dado, né? E aí, um tempo de devocional, em Romanos 12:2, né, falou muito sobre essa questão da mentalidade, de a gente mudar isso nas nossas cabeças, de transformar, de renovar a nossa mente, e através dessa renovação a gente alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, pensando nisso, que eu propus essa mudança de estilo de vida, né? Eu falei, cara, vou combater a gordice agora, não combater o alimento em si, ou o fato de eu gostar de alguma coisa, mas vou combater essa mentalidade que eu tenho na minha cabeça de que eu preciso de mais, né? Eu preciso me alimentar mais, preciso me encher mais com essas coisas. Então, a primeira pergunta que eu te faço é essa aí, né? Por que se preocupar com o corpo, né? Por que a gente tem que se preocupar com isso? E a sua pregação falou muito sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera aí. Amém. Cara, muito bom, né? Eu também gosto muito dessa temática, só fazendo ali um paralelo, trazer uma situação também. Eu, alguns anos atrás, cara, em 2000 e... Deixa eu pensar aqui. Nós estamos em 2020, 2015, 2016. Cara, foi um ano onde eu estava trabalhando já. Eu trabalhava em 3 hospitais, estava atuando no ministério. À época, não existia a Igreja Morada ainda, né? Eu era um dos pastores na Igreja Verbo da Vida, igreja que eu amo demais. E na época, a gente estava tendo, eu lembro assim, eu estava dando aula no Rema, eu estava pastoreando jovens, eu estava fazendo a escola de ministros, né? Que é uma escola de aperfeiçoamento fantástica que o Rema disponibiliza para aqueles que têm chamada e atuação no ministério. Só que, cara, eu tava numa pilha muito, muito grande. Eu nunca fui de dormir muito. Então, por exemplo, na época de faculdade, eu dormia 4 horas por noite, por aí. Eu nunca fui dormir de 5 horas. Cara, quando chegou nessa época, eu tava dormindo 2 horas por noite. E nas 2 horas que eu dormia, eu ainda sonambulava. Sonambulava, assim, completamente, porque meu cérebro não desligava. Cara, o negócio começou a ficar tão sério. E eu fadigando, meu corpo fadigando, que eu ficava cansado o dia inteiro. Comia todo errado, então não era questão que eu estava obeso ou não. É porque as pessoas acham que só está mal de saúde quem está obeso, e não é assim. Né? Então, assim, os meus horários eram errados, o meu sono era completamente deturpado. E chegou num ponto, cara, que eu estava dormindo 2 horas por noite, fazendo atividade uma atrás da outra, se sentindo culpado de não fazer mais, isso é uma síndrome que muito líder de ministério e pastor tem, de achar que tem que abraçar o mundo e que, poxa, se você falar não, você está indo contra a vontade de Deus e tal. Eu não tinha esse senso, esse equilíbrio. A Camila tentando me ajudar, a gente não tinha filho nem nada.
Até que um dia, cara, chegou no domingo, eu exausto, eu acordei, né, no domingo, para ir para a igreja, eu abro o meu olho, eu mexo a cabeça e não mexo o corpo. Falei, cara, tá acontecendo. Aí eu falei pra Camila, amor, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui? Ela, o que foi? Eu falei, eu não tô conseguindo mexer o corpo. Aí, pô, eu sou médico, né, cara? Já comecei a me questionar. Falei, bom, AVC eu não tive. Já pensei assim, né? Porque tá generalizado, eu não sei como meu cérebro explodiu. Aí comecei ali sentado, deitado na cama, comecei a pensar nas hipóteses. Aí me veio, falei, cara, eu fiz um burnout, né? Eu fiz um esgotamento. Na hora. E mesmo assim, eu tentava levantar o corpo, eu falava assim, eu tenho que ir pra igreja, eu tenho que ir pra igreja. Aí a Camila falou assim, não, você não vai. Você vai ficar em casa. Não, eu preciso. A culpa, né? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, você vai ficar em casa. Não. Cara, ela foi embora pra igreja e eu fiquei. Meus movimentos foram voltando e tal. Eu tive um esgotamento. E aí eu peguei e eu fui orar. Falei, cara, e aí, Deus? E aí tá aqui minha cara, né? Lavada. E Deus falou da seguinte maneira: ele falou assim, comece a cuidar do seu corpo, disciplinar da sua carne, zelar daquilo que eu te dei. O corpo que você tem foi confeccionado por mim, não foi uma obra do diabo, foi confeccionado por mim. Então, zele do seu corpo, porque se você não zelar, você vai ser o responsável por interromper a tua vida e o teu ministério precocemente. Pau, foi uma pancada pra mim. Cara, eu fui por 12 anos atleta, então eu tive 12 anos, uma vida muito regrada em todos os sentidos. E depois que eu deixei de ser atleta, eu afundei. E aí, quando chegou nesse ponto, eu falei, não, peraí, cara. Aí eu dei um reset em tudo, né? Depois dessa pancada, graças a Deus, eu nunca mais tive esse esgotamento. E aí a Camila foi me ajudando muito nesse processo de voltar a dormir bem, no processo de voltar a me alimentar, voltei a fazer exercício. Já tem alguns anos isso, mas esse foi um negócio que marcou a minha vida. E desde aquele tempo, duas coisas me ajudaram. Obviamente, né? O Espírito Santo me conduzindo nas Escrituras, mas teve um livro também, cara, que eu recomendo para todo mundo que está no ministério, que chama Andando com o Tanque Vazio. Esse livro, ele é do... Cara, oh meu Deus do céu, Wayne Cordeiro, acho que é. É um apóstolo de igreja no Havaí, Andando com o Tanque Vazio. Cara, e esse livro ele fala justamente sobre a fadiga de pessoas que não sabem administrar o seu tempo, o seu corpo, a sua mente, lá. E ele conta isso, né? Ele é um cara já muito bem sucedido no ministério e ele já não tinha mais prazer de fazer nada. Hoje, né? Então, para mim, foi como uma revelação aquele livro, me ajudou muito. E o Espírito começou a mover na palavra, que é o que eu quero embasar minha resposta agora. Mas hoje, para quem, né, ficou preocupado, hoje eu já durmo. Se eu dormir de 5 a 6 horas, eu já tô zero. Mas tem dia que eu tô dormindo até 7. Então, assim, eu tô muito, muito bem, meu dia tá ótimo. É o seguinte, cara, eu não sei você, mas eu sempre me acostumei a ver uma abordagem assim, do que diz respeito à existência do ser humano, né? Alguns acreditam que espírito e alma são a mesma coisa e tem o corpo, outros acreditam que é espírito, alma e corpo. Eu realmente acredito que nós somos o espírito, nós temos alma e habitamos em um corpo. Esse é meu ponto de vista, mas enfim, não tô aqui para brigar com doutrina nem nada. Mas dentro dessa minha percepção, eu sempre acostumei a pensar bem assim, no meu espírito eu nasço de novo. Show de bola. Meu espírito agora, ele carrega a presença, ele é um com o Espírito Santo, aleluia, lá. A minha alma, é a santificação progressiva. Então, eu vou renovar a minha mente, eu vou fazer novo de novo as novidades do Espírito na minha alma. Romanos capítulo 2, versículo 2, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, Efésios 4, 22 a 24, Filipenses 4, versículo 8. Você vai pensando nas coisas, não, cara, é isso. E o corpo? Não, o corpo, rapaz, ele só quer comer, dormir e pecar, não serve pra mais nada. O corpo é o seguinte, vai ter o dia do arrebatamento, aí lá vai resolver essa parada do corpo. E sempre ficou meio que o corpo como um sinônimo do impulso carnal, como se o corpo fosse literalmente o sinônimo da concupiscência da carne. E não são sinônimos, cara, não são sinônimos. Embora a gente saiba que o nosso corpo tenha desejos pecaminosos, eu não posso encabrestar o conceito do meu corpo como se fosse algo sem propósito. E eu fui para a palavra, e aí foi uma das frases que Deus me deu, né? E na pregação até dessa série eu falei que o quê? Eu entendi que Deus precisa do nosso corpo. Soa um pouco estranho isso, né? Mas por que Deus precisa do nosso corpo? Vamos parar para pensar, cara. Esse mesmo corpo que a gente às vezes fica chamando de que só quer pecar, de só quer não sei o quê, que a carne é fraca, que parará, é o corpo que Deus vai chamar, inspirando o apóstolo Paulo, de templo do Espírito, de morada do Espírito, de casa de Deus. É o templo que, se a gente pegar 1 Coríntios 6, do 16 ao 20, no último versículo do 20, ele vai falar bem assim: glorifiquem a Deus com o seu corpo. Mas peraí, cara. Se o meu corpo não serve para nada, então como é que o meu corpo pode glorificar a Deus? Aí você pega Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o vosso culto racional. Peraí. Então, eu apresentar o meu corpo segundo um padrão que Deus estabeleceu,
eu estou elevando a Deus um culto racional. Já começou a me acender um alerta. Aí vai para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo vai dizer o quê? Mas antes eu esmurro o meu corpo e eu reduzo ele à escravidão para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Peraí, Paulo está falando sobre aprovação e reprovação e ele está colocando a disciplina do corpo dentro dessa história. Então eu comecei a enxergar nas escrituras uma relevância que Deus dá para o corpo e que me remeteu ao entendimento de que existe propósito no meu corpo. Então, para quem está nos ouvindo, a tua saúde em termos orgânicos, né, de corpo e também saúde mental, elas não são uma vontade de Deus apenas porque Ele quer te ver bem, mas porque existe um propósito de Deus para a sua vida para ser cumprido. E se você não tiver com a sua saúde bacana, 10, eu não estou dizendo que você tem que virar um atleta do triatlon, não estou dizendo que você tem que ser um fisiculturista, não estou dizendo isso, mas se você não tiver esse mínimo desse pacote de cuidado e de zelo com um corpo arquitetado por Deus, você vai estar atrasando o cumprimento de um propósito de Deus. Então eu comecei a navegar nas escrituras. Se eu estiver me prolongando, você me avisa, tá? Assim, não, eu comecei a perceber nas escrituras, por exemplo, você pega lá Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Deus cria o homem. No meu entendimento, ele cria o espírito do homem, ele, Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, 28, ele revela o propósito do homem. Só que o propósito do homem ele não é capaz de ser instrumentalizado até que haja um corpo. Então você vai ver Gênesis capítulo 2, você vai pegar o versículo 5 e vai ver assim, olha, nenhuma planta está crescendo, nada está desabrochando, nada está crescendo na terra, porque não vem chuva do céu e não tem homem para lavrar a terra. Então, peraí, essa interação entre céu e terra, né? Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso, o céu na terra, é uma vontade de Deus desde o princípio. Então, se era desde o princípio, Deus ele precisa de uma via legal para operar os céus na terra. E qual é essa via legal? É o homem. E o que é o homem? É um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Né? O Tiago vai dizer lá para frente, né? Que o espírito fora do corpo, ele simplesmente está morto. Não existe a pessoa. E de fato, nós entendemos isso. Do momento que o espírito ele é expirado, a pessoa está morta. Então, o corpo ele tem um propósito. E eu entendo pela Bíblia que o corpo tem dois propósitos. Um é de ser o abrigo, a morada do espírito, né? E o segundo, o corpo, ele é a via legal para que Deus instrumentalize a vontade dos céus aqui na terra. Então eu comecei a olhar para o corpo de uma maneira diferente, cara. Falei, peraí, cara, eu tenho que valorizar o meu corpo. Você usou uma palavra que eu achei muito legal, que é operacionalizar a vontade de Deus. Isso, né? isso. Como se a gente fosse realmente um instrumento, o nosso corpo é um instrumento nas mãos de Deus, né? Isso. E aí que eu comecei a entender porque é que Paulo falou isso lá para a igreja de Coríntios. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo, nessa abordagem de 1 Coríntios 6, 16 ao 20, ele vai entrar na questão do pecado sexual e nos chama atenção. O que me chama atenção ali não é o fato do pecado sexual. Claro que a gente é tema para outro dia. Mas assim, é o fato dele dar ênfase para um tipo de pecado que agride o corpo. Então, peraí, cara. Paulo, ele para o que ele está falando para dar uma ênfase em relação ao corpo. Então eu percebo, e para pensar nisso, cara, não é? Crente tem fama de comilão, cara. Crente tem fama de que é descomedido na comida. Duas vezes mais. Cara, de verdade, eu lembro do meu casamento, cara. A gente foi fechar com um buffet, essas coisas, e eu não lembro o nome dessas mulheres aqui, que mexe, né, com um negócio de buffet. Eu já conhecia ela, tal, ela tinha sido minha aluna quando eu dava aula de tênis e tal. Ela falou bem assim, você é evangélico? Eu falei, sou. Ela falou, não, então eu vou dobrar o cardápio. Eu falei, o que você está querendo dizer com isso? Ela falou, não, olha, o seu público maior que vai vir na festa é evangélico? Eu falei, é. Ela falou, então, olha, desculpe, mas já é experiência da casa. Sempre quando é festa de igreja evangélica ou casamento, a gente aumenta a comida. Cara, eu fiquei envergonhado, cara. Falei, meu Deus, cara, que papelão. Né, cara? Então, e é um papelão, cara. E outra coisa, né, para quem está nos ouvindo, como a gente tem um ritmo de vida, pelo menos na nossa cidade, né? Eu, quando comecei a igreja aqui, em Campo Grande, a gente começou com cultos pela manhã, cultos matinais. Mas a gente também tem cultos noturnos. Mas assim, vamos lá. 99% das igrejas, o principal culto, né, é à noite. Consequentemente, as programações de células geralmente são à noite, culto de jovens é à noite. Então a gente tem uma tendência a comer após o culto. Então a gente tem uma tendência. Cultura, né, cara? Cara, uma cultura, é uma mentalidade toda deturpada. A gente se acostumou a agredir o nosso corpo, cara. A gente se acostumou a ferrar o nosso corpo. E só que aí a conta chega. E quando a conta chega, a gente fica desesperado, querendo encontrar Deus na história, achando que Deus ou é culpado ou não quer fazer nada. Sendo que Deus, mediante o Espírito, ele te alerta, cara.
ele te alerta para você cuidar. Porque quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós disciplinamos o nosso corpo, quando nós entendemos que o nosso corpo tem um propósito dele existir, o nosso corpo não é desprovido de propósito, ele tem um propósito, ele é abrigo do Espírito. Ele é literalmente a via legal para que Deus pudesse operacionalizar a vontade do céu aqui na terra. Então, peraí, eu não posso tratar meu corpo de qualquer jeito. Eu não posso dar para o meu corpo qualquer comida. Eu não posso deixar o meu corpo simplesmente à mercê de uma vida desregrada, porque vai chegar a conta, cara. E quando chegar a conta, sabe o que vai acontecer? O cara é um pregador, aí quando ele quer explodir no culto e começar a falar as coisas mais rápido, vai passar 5 minutos e ele tá assim, ó. Já viu gente assim? O cara prega um pouquinho, daí prega que ele tá morrendo. Já tá... eu. Então, cara, é bem isso que acontece, cara. Eu vejo muita gente. Eu já falei para alguns pastores amigos, eu falei, cara, meu irmão, vai cuidar da sua saúde, cara. Daí o cara, por quê? Eu falei, cara, dá 15 minutos você tá com a língua debaixo do pé, cara. Você tá quase morrendo. Dá vontade de te abraçar, dar um abraço, você orar por você. Você tá morrendo, cara. Entendeu? Então, pegar um balão de oxigênio, para dar uma respirada. A conta chega. E outra coisa, irmão, a Bíblia, né, como a gente viu aqui, fala de glorificar a Deus com o nosso corpo. Cara, eu não consigo imaginar uma maneira de glorificar a Deus simplesmente ignorando a saúde do meu corpo. Eu não consigo imaginar. Não. O problema é que eu percebo que muitas vezes, eu vou falar pelos evangélicos, né, que é o meio que a gente está inserido. Eu vejo que os evangélicos eles têm uma noção de pensar assim, vou ler a Bíblia e vou orar, isso é espiritual. Vou renovar a minha mente, parece ser espiritual. Vou cuidar do meu corpo. Não, isso é natural, é carnal e diz em João que o esforço físico para pouco é proveitoso. Meu filho, pouco é mais do que nada. A Bíblia não está falando para você não fazer nada, está falando para você fazer alguma coisa, cara. Entende? Então, assim, esse versículo aí é a desculpa do gordinho. Sempre. Então, eu vejo muito isso, cara. Para mim, é um negócio assim, é uma luta minha também. Por quê? Por conta da vida dos plantões, né? Eu vinha desacelerando os plantões para ficar integral no ministério. Aí veio o coronavírus, eu decidi me empenhar mais nos hospitais até para ajudar, né? A sociedade, etc. Mas a vida médica, para quem for da saúde sabe disso, ela distorce seus horários, cara. Por exemplo, eu me acostumei a almoçar 1h30 da tarde. Entendeu? Eu me acostumei, porque distorce. Então, para mim, é uma luta também. Tá sempre ajustando, voltando, colocando as coisas no lugar. E é importante que as pessoas saibam. Saúde não significa o cara não ter barriga. Isso faz parte do processo. Tem pessoas que sofrem de outros distúrbios alimentares. E elas sofrem de distúrbios carenciais, por exemplo. A pessoa é muito seletiva no que come e ela tem uma carência de vitamina tal, carência de vitamina não sei o quê. E aí você tocou num ponto, cara, fenomenal, velho. Que é o quê? A pandemia empurrou todo mundo para essa pauta da saúde. Para essa pauta da saúde, para a pauta da economia. Empurrou, cara. Às vezes o evangélico ele só pensa na igreja, no culto, na programação. Não tem jeito, cara. Todo mundo foi empurrado para essa pauta da saúde. Então, quer queira ou quer não, tá todo mundo meio assim, cara, eu preciso cuidar da minha imunidade. Eu preciso ter minha saúde em dia. Todo mundo foi empurrado, cara. Até o cara que não tá nem aí, ele foi empurrado. A gente vê alguns estudos falando da vitamina D, por exemplo, né? Que a vitamina D confere um fator de imunoproteção para o coronavírus. O cara, vitamina D, vou tomar vitamina D. Aí o cara lê lá na internet, vitamina D, não adianta eu tomar ou comer e não me expor ao sol, porque senão não converte a vitamina D. Cara, eu tô vendo uma galera que não é da saúde, que estão antenada em umas informações, porque a pandemia empurrou a gente para essas pautas. Empurrou todo mundo, cara. Então, assim, e aí, só qual que é o lance? O cara, ele quer recuperar toda a imunidade, toda a saúde dele em 30 dias, sendo que em 30 anos ele nunca cuidou. Então, assim, eu sempre falo para alguns pacientes e também para alguns irmãos, você não chegou no peso que você chegou ou na bagunça que você chegou do dia para a noite, cara. Foi processual. Então, você vai desconstruir isso de maneira processual. Entendeu? Então, assim, acho que responde, né, a resposta de 1 milhão de tempo aí. Claro, né, cara? É o que você comentou também, que eu me lembrei agora, da questão da gente fazer metas e programar coisas impossíveis. Amanhã eu não vou comer mais, eu só vou comer salada, entendeu? Não vou tomar mais refrigerante nunca mais. Tudo bem, se você tem essa disciplina, essa capacidade, amém. Mas é bem, como você falou, né, cara, é bem provável que você não consiga, né? Então é mais fácil você ir, até uma música do Resgate fala isso, passo a passo até eu chegar lá. Então, cada dia você ir vencendo um pouquinho, né, para você
fazer essa estrutura no seu próprio corpo e ir acostumando com isso, né? Perfeito. E foi um negócio legal que você comentou, essa questão de nós como evangélicos ficarmos pensando só no espiritual, no emocional, e realmente achar que o corpo... Não, o corpo que se late, Serve pra né? nada. O corpo, é. E eu li um livro também do Rick Warren, não sei se você conhece, O Plano Daniel. Fantástico. Cara, também abriu minha cabeça, assim, porque ele conta uma experiência dele falando sobre a igreja que estava obesa, a igreja inteira obesa. Ele foi batizar as pessoas e ele fez a conta de quanto ele tinha batizado num culto. Ele falou, rapaz, foi mais de 1 tonelada. Eu fiquei baixando, estava com dor nas costas. E quando ele foi orar, Deus falou para ele, mas isso aí, a conta é sua, rapaz. É você que tem que mudar. E a partir de você as coisas vão acontecer, né? Perfeito. E ele fala justamente isso. É interessante a gente ficar pensando que as pessoas cuidam do emocional, né? Porque falam, não, a depressão, síndrome do pânico, isso é algo emocional. Ou levam para o espiritual, né? Não, porque eu tô longe de Deus, aí eu vivo caindo no pecado. É o Satanás, é o Satanás. É o Satanás que tá no McDonald's. Né? Mas é uma coisa que é muito mais você com seu corpo, é coisa física, é a questão do físico. Né? Até a disposição mental, emocional, ela está ligada completamente à disposição física. Então, se você não tem uma disposição física que te acorde, que te levante da cama, aí você vai falar, não, é depressão. Não é não, cara, é falta de vitamina, é falta de disposição, né? Então, tudo isso é interligado. Então, como você mesmo disse, né, cara, essas 3 dimensões, elas são uma só. Uma só. Então, a gente não pode dar valor para uma coisa e ignorar a outra, né? Você pontuou algo assim que é muito interessante, né? Essa conexão da mudança de mentalidade com o cuidado do corpo. E, biblicamente, eu acho a Bíblia fantástica por conta disso. As construções de ensino que a Bíblia nos apresenta, através dos evangelhos, através das cartas, enfim, toda a Bíblia, você percebe que existe sempre uma conexão entre a disciplina do corpo e o que você faz com a sua alma. E os dois, até do ponto de vista assim, de saúde pública, eles caminham junto, né? O conceito de saúde hoje ele é global, ele é universal. Cabe até esse debate, né? Porque a própria OMS, que enfim, né, não deveria legislar sobre nações, mas infelizmente parece que legisla, a própria OMS colocou dentro do conceito de saúde não apenas a questão biológica, a questão emocional, como também a questão espiritual. Por isso que igreja é um serviço essencial. Olha só que interessante isso. Porque na igreja é onde você vai fomentar o espírito que vai dar voz na tua alma e que vai te ajudar a reconstruir o seu corpo, a reconstruir a sua vida. Por isso que igreja, cara, o papel da igreja ele é tão essencial. Ele faz parte desse conjunto, né? Biopsico, social e espiritual. E cara, eu vejo que caminha muito junto. E eu estava até lendo um livro. Na última mensagem de domingo eu preguei um pouco mais sobre a alma, né? E eu vinha lendo um livro sobre neuroplasticidade, né? Que é a construção de vias neurais no nosso cérebro quando a gente aprende alguma coisa ou a gente quer mudar alguma coisa. E aí o que acontece, né? Tentando trazer em miúdos aqui. E até puxando aqui o gancho que a pastora André falou aqui, né? De dar dicas de como começar essa mudança. Todo tipo de mudança que as pessoas querem ter e que elas apenas têm uma explosão de início, elas não vão ser sustentáveis. É tipo o cara que sai do culto de domingo e fala, meu Deus do céu, a minha vida mudou. Agora eu mudei. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer jejum 20 dias. Agora não sei o que. Aí chega segundo, o cara não consegue, ele se sente frustrado. Ele fala, cara, eu não dou conta. Então assim, o nosso cérebro, ele tem uma função plástica. Essa função plástica tem a ver com reconstrução, remodelamento e um aperfeiçoamento das conexões dos neurônios. Então, mais ou menos assim, os nossos neurônios eles se conectam, né? Então, de um impulso que você tem, de um beliscão aqui, né? Que pega uma via dolorosa, que chega aqui num centro de comando, chega no seu córtex para liberar uma resposta, você vai ter mais ou menos 3 neurônios se conectando, um passando a informação para o outro de um impulso elétrico. Quanto mais, numa questão de aprendizagem, quanto mais você repete, você pratica aquilo, mais você fortalece essa via, mais rápida a via do neurônio fica, mais fortalecida, então aquilo fica sedimentado.
Por isso que a Bíblia vai falar sobre você não apenas ser um ouvinte, mas praticante diligente da palavra. Olha como a Bíblia é fantástica. Porque quando você pratica, você está fortalecendo essa via neural. Então você está construindo uma mentalidade sólida a respeito daquilo. É por isso que pessoas que entram em dietas restritivas abruptas, elas não dão conta e elas entram no ciclo do insucesso. Elas dão uma porrada, não dá conta, aí fracassa e sofre porque fracassa. Aí ela vê um negócio milagroso, tenta de novo, não dá conta, porque ela não está aperfeiçoando a via neural, ela não está amadurecendo a mentalidade dela. Ela simplesmente está querendo dar ela está dando um salto emocional, e não é assim. Então, tem que ser de pouco em pouco. Eu estou lendo um livro, cara, é de um cara que ele era da Marinha, né, dos SEALs lá, da americana, né? O cara fez um monte de missão de resgate no Afeganistão e tal. E o primeiro capítulo do livro, na verdade, o nome do livro é esse, Arrume Sua Cama. E o primeiro capítulo ele fala sobre arrumar sua cama. E que ele fala da rotina do exército. Quem foi militar sabe disso. Cara, se acordou, você tem que deixar a sua cama um brinco, cara. Aí ele pegou e falou assim, que no começo ele não entendia por que disso. Ele fazia porque mandava, mas depois ele foi percebendo que o quê? Que a satisfação de você ter um acerto logo pela manhã faz com que você carregue uma conquista para o resto do dia. Ele falou, então assim, não adianta você querer mudar o mundo se uma coisa básica você não faz. Então, para quem não está nos ouvindo de maneira prática, cara, comece com pequenos esforços. Comece com metas alcançáveis, cara. Comece com metas alcançáveis. Ah, vou sair correndo na Afonso Pena. Você não vai dar conta, cara. Começa caminhando. Faz o seguinte, faz 5 dias de caminhada, 20 minutos. Semana que vem, você vai caminhar 30 minutos. Aí depois, você vai tentar baixar o seu... Você vai tentar aumentar a sua distância dentro daqueles 30 minutos. Ah, poxa, minha alimentação é toda desregrada. Então, primeira coisa, cara, vê aí como que está a sua rotina. Vamos tentar espaçar um pouquinho essas alimentações. Não, eu como demais no meu almoço. Tá, beleza. O que você come demais? Não sai cortando tudo, porque seu corpo vai entrar em abstinência, cara. Então, assim, vai cortando aos poucos. Tem coisa que você vai ter que eliminar de uma vez? Com toda certeza. Uma ou outra coisa, você vai ter que dar uma porrada. Tudo bem. Mas a maioria das coisas você tem que começar de pouco em pouco. Só para o pessoal ter ideia, cara, olha só. Do ponto de vista de saúde, mais um dado da OMS, tá? É considerado um bom exercício aeróbico 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. É o que a gente recomenda para idoso, cara. E tem muito jovem que não está fazendo. Só para você ter uma ideia. 30 minutos de caminhada, cara. Não é correr, virar maratonista. É o pouco proveitoso, né? Cara, é o exercício pouco proveitoso. Pouca, cara. E pastor, se você perceber o grau de eficácia em pacientes hipertensos, diabéticos, e que são hiperlipidêmicos, é um negócio, absurdo, cara. Eu já peguei passei no consultório, né, porque eu fazia ambulatório de clínica médica, tanto no Exército quanto na CACEMS. O que acontecia? Eu pegava uns caras que eu falava assim, ó, você quer tomar remédio? E tinha gente que me falava, cara, de verdade, falava assim, cara, eu prefiro tomar remédio, eu não quero fazer dieta, eu prefiro tomar remédio. Eu falava, cara, eu falava assim, vamos fazer um teste, vamos pegar 3 meses, eu vou te dar remédio, beleza? Você vai fazer isso, mudando estilo de vida? Não, eu não vou fazer. Eu falei, tá bom. Aí quando ele voltava, eu falei assim, tá, agora você vai me obedecer. Os próximos 3 meses eu vou fazer diferente. Vou reduzir remédio, mas você vai entrar com essa rotina. E eu vou ficar no seu pé. Cara, é absurdo a mudança. A qualidade de vida que o cara encontra fazendo tarefas básicas. Criando uma rotina de exercício básico. Porque o que melhora? Não melhora só diminuir a barriga. Melhora a disposição. Melhora raciocínio. Eu vou compartilhar algo meu, cara. Se eu tô sem fazer exercício físico com frequência, eu começo a ficar cansado. Mesmo dormindo bem, eu preciso de exercício físico, cara. E sabe o que afeta? Meu raciocínio. Eu acredito assim, quando as coisas que Deus me deu foi minha velocidade de raciocínio. E quando eu não estou cuidando do meu corpo, meu primeiro sinal é minha velocidade de raciocínio, cara. Eu começo a ficar lento. E isso fazendo coisas básicas. Hoje em dia, eu não estou com uma rotina de atleta, lá. Não, cara, faço uma academia 1 hora, faço 20 a 30 minutos de aeróbico e mais um pouco anaeróbico. Essa questão da pandemia atrapalhou quem faz isso, que eu sei disso. Mas assim, o que eu quero orientar para as pessoas que é o seguinte: você quer começar a glorificar Deus com o teu corpo? Reconheça que o seu corpo tem um propósito. Comece a zelar do seu corpo. Porque Deus não chama o seu corpo de pecado. Deus chama o seu corpo de templo. Deus chama o seu corpo de casa. De casa onde ele abriga a presença dele junto com o teu espírito humano. Então a gente tem que aprender a valorizar. Esse é o primeiro passo da mentalidade. Segundo, comece com pequenos passos. O que você falou da música do resgate é perfeito. É de pouco em pouco, cara. Você não chegou nessa bagunça do dia para a noite. Então você não vai desfazer ela do dia para a noite. A sua decisão tem que ser instantânea, momentânea. Agora, perseverar nessa decisão, ela custa, cara. Ela não é fácil, não.
Sim. Eu testemunhei no culto, né, cara, que eu consegui parar de tomar refrigerante, principalmente Coca-Cola, cara, porque Coca-Cola pra mim, meu Deus do céu, era um negócio fenomenal. Coca-Cola, pra mim, no céu vai ter uma cachoeira de Coca-Cola, porque era bom demais, cara. Era fenomenal, cara. Rio de Coca com Não, árvore cara. de picanha, Não, né? você tá louco. Cara, e eu era daqueles caras que eu ia tomar coca, tipo, eu servia todo mundo, eu tirava a coca da mesa, assim, ficava escondido, pra eu poder pegar mais. Cara, de tanto que eu gostava. Eu falei, cara, não, eu vou dar um passo nisso aí. O que eu fiz? Falei, ó, eu vou parar com os refrigerantes. Meu foco é a coca. Aí eu comecei tirando ela, depois eu tirei todos. De coca, eu já tô mais de 3 anos sem, cara. Dos outros, vira e mexe eu tomo, Ô, assim, glória. mas assim, não me domina mais, entendeu, cara? O lance é esse. Uhum. É não te dominar mais. Aí eu vejo gente falando assim, não, mas é porque eu tenho orado para Deus me dar domínio próprio. Mas, irmão, Deus já te deu, cara. Tá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Ele já te deu. É fruto de um espírito, daquilo que tá em você. Então não adianta você pedir por algo que Uhum. você já tem. Você precisa colocar para fora tudo que você carrega. Deus te deu capacidade para isso. A graça dele te assiste. Deus pega junto nas suas decisões. Ele não te desampara, ele te acompanha. Aí você fala assim, mas Deus ele vai me acompanhar até numa dieta? É claro, meu irmão. Deus é teu pai amoroso. Deus Olha é o teu povo falando pai. da funadinha. Cara, funado é bom demais, meu Deus do céu. O pastor, eu tenho um pensamento, cara. A gente se acostumou com aquela parada assim. Não, olha, você tem que fazer o possível e o impossível Deus faz. Eu tenho uma visão de Deus que ele é um pai bondoso e amoroso, cara. E eu, como um pai bondoso e amoroso, o possível, eu quero ver meus filhos desenvolvendo, mas eu quero estar perto. Eu quero acompanhar o Sim, desenvolvimento que é certeza, possível. cara. Então, o fazer o possível não é Deus te larga lá e vai. Na hora que não der mais, você chama ele. Não, cara. O possível, ele vai te acompanhar. E no impossível, ele vai te colocar no colo e falar assim, deixa que eu faço. Então, até mesmo numa dieta, até mesmo uma disciplina com o corpo, se você entender que você está fazendo isso para glorificar a Deus com o teu corpo, cara, Deus pega junto contigo, cara. Deus te auxilia, É. Deus te desperta. Literalmente, cara, eu vi Deus na minha vida quando eu tive esse esgotamento. Cara, eu percebi Deus pegando na minha mão, cara, para eu retomar minhas atividades, para eu começar de pouco em pouco. E como eu tinha sido atleta, eu fui voltar a fazer exercício físico, cara, eu tinha raiva, porque eu não conseguia mais fazer o que eu fazia antes. Então eu ficava com raiva, cara, eu não consigo mais correr, cara. Pô, eu corria 15 quilômetros 3 vezes por semana quando eu era atleta. Aí eu fui correr 2 quilômetros, quase morri. Falei, cara, não. Aí, sabe, Deus ali junto, falando, cara, é um recomeço e eu tô contigo. Então, para você que é filho de Deus, está nos ouvindo, e a gente está dando várias dicas práticas aqui, não se esqueça, nessa decisão que você tomar, Deus é com você, cara. Ele vai te ajudar, ele vai te ajudar a você reestruturar essa área física. Deus vai te ajudar. É o poder dele que faz com que a sua mente seja renovada. Então, Uhum. essas são minhas dicas práticas em relação a isso. Sim, até acho que minha cunhada estava comentando ali, ela é psicóloga, né, e falando sobre remédio, sobre a questão química do cérebro também, né? Uhum, A gente sabe que existe tudo isso, né? A gente não perfeito. está negando que existem coisas que podem nos ajudar a chegar nesse pensamento, né? Então, eu também, cara, eu tive um momento quando a Andrea pegou, acho que uns 3 anos atrás, ela pegou H1N1. Uhum, E foi naquela época que deu um surto de H1N1 e tal. Então a gente estava com pancada. muito medo. Foi mais ou menos assim, em certas proporções, foi o que aconteceu no começo do Covid, né? Sim. E ela pegou, foi para o hospital, ficou lá em quarentena no hospital. Então aquela cena também me abalou demais. Eu vi a André entrando e eu não vi ela saindo. Aí eles já separaram ela no hospital. Então aquilo me abalou também. Quando eu voltei para casa, como eu estava com suspeito, eu não podia ver as crianças. Então, eu também entrei num burnout, cara. Eu chegava na escola para dar aula e eu não sabia o que estava fazendo ali. Eu ia dirigindo, eu passava sinal vermelho, eu olhava para o vermelho e continuava dirigindo. Então, foi uma hora que eu também precisei de ajuda. Busquei ajuda em psicólogo, em psiquiatra. Tomei remédio durante um tempo. Sim, 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 Mas o perfeito. que aconteceu comigo também foi interessante, porque depois que eu passei esse período, eu comecei a usar o remédio como uma muleta também, né? Uhum, Então, eu tava querendo mais remédio, mas é como você falou, como uma solução instantânea para mim. Não, eu uhum. preciso do remédio porque eu vou emagrecer se eu tomar o remédio, né? Eu vou parar de ser ansioso se eu tomar o remédio. Então, o remédio ajuda, mas ele também, a gente precisa ter essa solução vinda de Deus, né, cara? Pode te tornar um escravo, né? Cara, muito legal você ter Sim. tocado nesse ponto aí. Eu vi até o comentário mais assim, falando sobre a questão da química e tal, dos remédios.
eu estava explicando para uma família esses dias que eu estava aconselhando, né? O pessoal falando sobre a questão emocional e tal, e abrangendo aqui, né? Saúde no corpo, saúde emocional. Eu sempre gosto de comparar a área emocional. Imagina um osso, né? O nosso osso anatômico aqui, o nosso osso. Se eu pisar na tua perna, não vai quebrar, cara. Mas se passar um carro, ele vai quebrar. As nossas emoções, cara, elas têm um grau de tensão, cara. E a gente chama isso na psiquiatria de resiliência, na psicologia, né? Resiliência. E Sim. tem pessoas que têm grande Eu falei, resiliência. Tem falei outros que isso não, hoje cara. para as crianças, Pronto, sobre cara. resiliência. Pronto. E aí o que acontece, cara? Existem situações, cara, que quebra, bicho. Igual um osso, as Uhum. nossas emoções, elas quebram. E a gente precisa de ajuda. Existe ainda um tabu muito grande, eu vejo muito isso dentro das igrejas, de buscar ajuda com psicólogos, com psiquiatras. Meu irmão, você precisa entender que a medicina é parceira de Deus, ela está indo contra o mesmo inimigo, Sim. que é a doença que vem do inferno, cara. A saúde, Uhum. a promoção da saúde, a prevenção, a terapêutica, ela é uma ideia dos céus. Claro que Com Deus não quer que certeza. você fique escravizado por um remédio, mas existirão fases da sua vida, dependendo do grau de rompimento dessas tensões, que certamente vai ser necessário o estabelecimento aí de uma terapêutica medicamentosa. E isso não é do capeta Uhum. nem nada, cara. Isso é para te ajudar, para restaurar o eixo. Eu vejo muita gente nesse livro que eu Isso até. não é falta de fé, né? Porque tem uns que Não, falam assim, cara, não, mas não. eu tenho que confiar só em Deus. Não, cara, Cara, pelo amor de o Deus. povo não entende. Eu fico assim, eu fico abismado. O cara fala assim, não, você tem que confiar em Deus. Mas, cara, é justamente uma mentalidade que está abafada pela opressão demoníaca, que não está conseguindo ver isso, cara. O cara que está debaixo de depressão, pensando no suicídio, cara, ele está debaixo do nível de opressão, de massacre na mente dele, que aquilo que parece fácil pra gente não é fácil pra ele, cara. Então a gente tem que ter Uhum. compaixão do cara, a gente não tem que ficar, não, porque você, se você tivesse vindo na igreja, não, é claro que a presença é a solução de tudo. Agora, a gente precisa entender que a própria presença vai nos instruir, cara. E eu creio para psicólogos cheios do Espírito, para psiquiatras cheios do Espírito. Eu tenho psicólogos e psiquiatras que eu indico, que eu sei que são pessoas que são fenomenais, que são pessoas equilibradas, entende? Que são pessoas que não querem te Uhum. escravizar com remédio, que não querem te escravizar por conta de Sim. dinheiro, mas que acreditam na conduta, acreditam na restauração do indivíduo do ponto de vista existencial. Então, assim, esse tipo de preconceito, ele é ridículo, cara. Ele é ridículo. Eu treino uma Totalmente. galera pro ministério, cara, lá na igreja. Então, a galera que tem chamada pro ministério, eu treino eles pro ministério. E eu passei para eles, né? Primeiro que eu sempre desmistifico isso para eles. Falei, cara, é o seguinte, cara, se você está percebendo, você está desenvolvendo sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, para mim, essa é a minha opinião, por trás de todo tipo de enfermidade, doença, seja ela mental ou lá, existe. Entende? Deixa eu explicar isso aqui bem, senão vai parecer uma loucura, tá? Eu tenho para mim que por trás de toda situação maléfica contra o nosso corpo e a nossa alma, isso não provém de Deus, provém do diabo. Isso não quer dizer que é um demônio te possuindo, é nada disso. É porque, na minha percepção, a doença, a enfermidade, eles entraram no mundo por conta do pecado, por conta de uma atuação demoníaca. Então, o diabo, vamos dizer assim, ele sempre arquiteta situações para te ver deteriorado, seja no corpo ou na alma. Isso não quer dizer, obviamente, que quem está doente está em pecado. Isso é outro tabu, tá? Porque senão, meu irmão, pensa Aham. só, você tá lá na igreja, de repente o cara espirra do seu lado, você vai, ih, olha lá, adultério, certeza, ó, se tá doente, não faz sentido, seria uma loucura igreja, né? Então, não, mas Aham. eu tenho para mim que sempre, a pessoa fala assim, é espiritual, meu irmão, tudo é espiritual. Então, assim, tem uma base espiritual, mas como que isso está reverberando na existência da pessoa? Tem vezes que vai reverberar de maneira somática, né? A palavra no grego aqui em 1 Coríntios 6:20 é soma para corpo, somático. Vai ter outras situações que vai reverberar na alma. Então, vamos tratar dessas Uhum. coisas e aí que entra. Então, eu sempre trato, eu converso com o pessoal no ministério, falo, cara, não tenha vergonha se você percebe que emocionalmente você às vezes está tendendo para ansiedade. Você às vezes está tendendo para uma depressão. Não que você tenha o quadro Aham. instalado, mas você percebe às vezes sinais. Por exemplo, mulheres, né? Um dos sinais que a gente vê no consultório de psiquiatria, etc., quem é psicólogo vai poder falar, é justamente como a pessoa está zelando dela mesma. Então, mulher tem uma tendência a cuidar um pouco mais da estética, maquiagem, cabelo, jeito de se vestir. E um psicólogo, um psiquiatra, ele rapidamente identifica nos seus pacientes como que ele está se vestindo, não no padrão de beleza de Milão, da França, não, mas dentro daquele padrão que a pessoa julga ser excelente para ela. E é muito claro quando a pessoa, seja em fase depressiva, fase maníaca, ela muda até o jeito de se vestir, o jeito de se cuidar do corpo.
Você vê, cara, como tudo está interligado. E às vezes a gente, né, Uhum. das igrejas evangélicas, acha que tudo, né, isso é estética, isso é beleza, é tudo supérfluo, não serve para nada. Calma lá, cara. Calma lá. Isso está dentro de um componente de saúde psíquica e a gente não pode esquecer disso. E eu quero dar Posso dar uma recomendação boa aqui? Manda Eu bala. passei para a minha galera do treinamento ministerial assistir uma pregação de um pastor que eu gosto muito, chama Marcelo Jamal. Marcelo Jamal. Numa pregação que ele fez, se não me engano, em 2016, na Casa de Zadok, certo? Uhum. Que é o evento do Luciano Subirá, que nessa Casa de Sim, sim. Zadok 2016, eles só falaram sobre o cuidado da saúde. Só falou sobre isso. Subirá pregou sobre isso. E a mensagem do Jamal, ela é fenomenal. Seja para você que está no ministério ou não. É fenomenal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Jamal e jantando com ele, ele testemunhou para mim. Ele falou, cara, eu tive um burnout, um esgotamento no meio do mercado. Ele falou, eu caí duro no meio do mercado, acordei no hospital. Olha que loucura, cara. Ele falou assim, ele falou, Não, Henrique, e ó, só fazendo um parêntese, aham, né? Como você vê, cara, o quão é comum isso com pastores, por exemplo, né? Como a gente. Para você ver que é algo que cara, nesse acontece livro, sem costuma. Luiz, nesse livro que eu falei do Wayne Cordeiro, ele vai citar as estatísticas dos Estados Unidos, e que eu acredito que não é nem um pouco diferente do Brasil. Ele traz as porcentagens, irmão, você fica estarrecido. 60% dos pastores encontram com sintomas depressivos, 70% ela lá, 80% problema conjugal, parará, porque desequilíbrio nas áreas da vida. Cara, é Uhum. impressionante. E então a gente precisa entender que a vontade de Deus, a gente não vê aqui na Terra para ocupar um metro quadrado. Se você existe, é porque de antemão Deus preparou um propósito para você. E Deus quer nos ver Com cumprindo certeza. totalmente esse propósito. E certamente não agrada o coração de Deus a gente colocar empecilho para que o propósito dele se cumpra. E não cuidar da saúde é um empecilho, atrasa o seu chamado, cara. Não cuidar da sua alma, Totalmente. atrasa o seu chamado. Se às vezes a pessoa tem uma personalidade um pouco ansiosa, ou uma personalidade, sei lá, a pessoa é um pouco mais histriônica, ou ela é um pouco mais. Não sei, cara. Meu irmão, não é errado você ir no psicólogo, cara. Da mesma maneira como você faz um check-up do seu corpo, faça um check-up da sua alma também, cara. Entendeu? Vá no psicólogo, vá no psiquiatra, seja avaliado. Se for necessário, algumas pessoas falam assim: ah, mas você não crê para cura? Eu creio para cura. E já orei por pessoas e já vi opressões demoníacas saindo assim instantaneamente. Pessoas que assim que estavam debaixo de um espírito depressivo absurdo, que estavam se cortando, pum, e ser curado instantaneamente. Só que para essas pessoas eu sempre oriento. Falo, meu irmão, hoje você está livre, a sua mente está sã? Tá, então deixa eu dizer uma coisa. Amanhã o diabo vai tentar lançar seta no seu jardim. Amanhã ele vai tentar trazer alguma coisa. Então é o seguinte, agora é tua responsabilidade de alinhar os teus pensamentos com os céus para não deixar o seu jardim voltar a se tornar o pântano que era. É tua responsabilidade, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender isso, que o fato, eu creio, cara, e assim, com a graça de Deus, estou testemunhando isso para a glória de Deus, nós temos visto, assim, testemunhos na igreja durante o louvor, cara. O povo está ministrando lá o louvor, etc. Eu subo para pregar e falo assim: quem aqui tinha um sintoma, entrou na igreja com um sintoma e percebeu que esse sintoma sumiu na hora que começou o louvor, durante o louvor. Aí pá, 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 20, 30 pessoas, curado, 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 curado. No final a gente ora, cura acontecendo. A gente está vendo uma pancada de coisa acontecer, cara. Muleta sendo jogada, Glória a gente que Deus, não cara. enxergava de um lado passou a enxergar, gente que não escutava, que tinha perdido a audição, voltou a ter. Então, assim, eu creio em cura divina, cara, acontecendo de maneira instantânea. Agora, uma coisa, né, trazendo aqui um pouco de história do pentecostalismo. Teve um movimento nos Estados Unidos chamado Voz da Cura, né? E foi impressionante. Lá surgiram grandes pregadores da palavra da fé, que é a minha origem, né? Assim, grandes pregadores da palavra da fé, etc. E perceberam que era aquelas grandes tendas que depois de anos, 20, 30 anos, fizeram um estudo, eu não sei como, mas fizeram, que perceberam que mais de 90%, mais de 80% das pessoas que tinham sido curadas nas tendas voltaram a ter os sintomas ou as doenças que elas tinham naquela época. Por quê? Porque uma coisa é você receber, outra coisa é você manter a cura que Deus te deu. É você preservar a cura que Deus te deu. Uma vez um cara falou pra mim assim: olha, meu braço quebrou, mas Deus restaurou, nunca mais ele quebra. Eu falei: põe no meio da rua e deixa um caminhão passar pra ver se não quebra. Vai quebrar, irmão. Então, assim, existe a sua parte de conservar, existe a sua parte de preservar aquilo que Deus te entregou. Não somente uma cura, mas o seu corpo, cara. É tua responsabilidade e quando você zela, você está glorificando a Deus. É isso aí, cara. Porque eu até coloquei uma pergunta aqui, que eu acho que você até já falou, mas em relação a não cuidar do corpo,
É pecado ou é só negligência? Ou não, né? Mas eu creio que você até já respondeu isso, né? Deus nos dá a capacidade de dominar sobre os nossos desejos, de dominar sobre as coisas que vêm a nós, né? A vontade de não cuidar do corpo, a vontade de não cuidar da mente, de não buscar em Deus crescer espiritualmente. Então, tudo isso é falta de desejo nosso. É isso. Mas Deus nos deu essa autoridade, né? E foi o Uhum, que você falou da questão da legalidade uhum. que nós temos dada por Deus aqui na Terra para cumprir esse propósito, né? Então, Amém. isso aí realmente é algo real, tem que ser real nas nossas vidas. Mas, como o nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta para você, Pode fazer. né? E como a gente está no tema aí, nossa igreja está no tema da família, campanha da família, de oração pela família e conferência da família também, como que essa questão da saúde ela reverbera na nossa família, né? Toda Então certeza. eu digo isso porque os meus filhos, por exemplo, eles me cobram muito, demais, cara. Em relação à coca, né? Você falou, cara, o José e a Ana me vê tomando coca, eles ficam chateados, ficam magoados, porque a gente já ensinou que é um negócio ruim, faz mal pro corpo. Então É, por que que a gente continua tomando, né? é, Se eles não podem tomar, por que a gente toma? é. Foi até engraçado que o José e a Ana conheceram biscoito recheado e todinho na casa de amigos, quando eles foram, porque aqui em casa nunca tinham comido. Mas essa questão, né, da gente dar bom testemunho, a gente já falou sobre isso, mas dentro de casa, como é que isso funciona para você? Cara, perfeito, cara, perfeito. Até porque, assim, primeiro grau de incoerência, né? Às vezes a gente tem um discurso e não ser compatível na prática. E quais são as principais testemunhas da nossa coerência ou da nossa incoerência? É a nossa família, cara. Porque a nossa família Uhum, testemunha o nosso convívio. Então, assim, totalmente, velho, tá totalmente conectado, né? Uma das coisas que eu percebo que existe uma conexão muito grande de pessoas que têm saúde em termos ministeriais, né? Tipo assim, a pessoa desenvolve um bom ministério, é porque ela zela bem do que acontece dentro da casa dela. E quando a gente fala de zelar bem da nossa própria casa, né? Vou até ampliar aqui o conceito de governar bem o próprio lar. Eu acho que tem tudo a ver também com você ser uma inspiração para os seus filhos na maneira como você zela daquilo que Deus te entregou. E uma das coisas que Deus nos entregou foi o nosso corpo. Então, eu acredito que é um testemunho para os nossos filhos, para nossa esposa e da nossa esposa para nós, etc., quando a gente zela daquilo que Deus nos deu. Então, assim, eu estou exaltando a Deus e eu estou educando e inspirando os meus filhos quando eu disciplino o meu corpo, quando eu mostro que eu tenho as rédeas dos impulsos da minha carne, quando eu uhum, mostro que eu não sou dominado por algo. Então, cara, isso é muito importante. Por exemplo, a Maria Clara aqui, né? Ela nunca encostou num refrigerante. E a gente, por exemplo, agora na pandemia não tá podendo ir na minha avó, né? Porque, tadinha, ela tem 80 anos e tá grupo de risco. Ela está enjaulada, literalmente. E aí, cara, todo sábado o nosso normal era ir para lá e vai todos os bisnetos dela para lá. Então ficava 7 crianças para lá, para cá, para lá, e os primos, todos eles tomam refrigerante, cara. Então, pô, pensa pra ela, né? Tipo assim, andar meu pelo Vale Deus. da Sombra da Morte, né? Todo mundo ali tomando refri e ela olhando. Só, cara, assim, e isso é importante falar, eu parei de tomar refrigerante, foi quando a Maria Clara nasceu. Eu falei, eu vou parar de tomar, porque eu não quero ser alguém que vai falar pra ela não tomar e eu tomar. Foi por isso que eu Uhum, parei. Esse foi o que me motivou. Entendeu? Então, assim, e a gente conseguiu incutir isso na mentalidade dela, que quando os primos começam a tomar, ela fala assim, isso aí, isso não é bom, isso é cacá que ela fala. Isso não é bom. E ela não toma, cara. Ela não toma. Então, assim, pô, pra mim, entrando, né, dando um exemplo dentro da sua pergunta, é algo muito nítido, cara, de que a minha disciplina, o meu cuidado, a minha maneira de glorificar a Deus com o meu corpo atingiu a minha geração, cara. A próxima geração. Atingiu a minha filha. Ou seja, ela já cresce com um conceito de saúde. Cara, isso é uhum. fantástico, velho. E não adianta, porque criança, cara, criança, meu irmão, ela capta tudo, cara. Ela capta cada atitude sua. Não tem jeito. Então, isso serve para os papais e mamães que estão nos assistindo,
Você pode esconder, cara, de todo mundo, mas de Deus e dos seus filhos você não esconde. Né? Eles absorvem, cara, eles absorvem. Então, cara, eu quero declarar isso sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo, cara, que você seja inspiração na sua família, que você seja uma inspiração. Primeiro, você só resolve um problema na sua vida quando você admite que você tem, cara. Não tem problema se você hoje tem um problema gigantesco nessa área, se você ficar fugindo da existência do problema, você nunca vai resolver ele. Então, fala pro cara, tenho esse problema e eu vou encarar. Essa sua disposição em bater de frente com esse problema, isso vai gerar uma atmosfera de inspiração na sua casa. Eu acredito muito nisso, né? Bill Johnson, um pregador, um pastor, autor que eu gosto muito, ele fala muito isso. Ele fala assim, um local onde existe testemunhos de fé, eles propiciam a atmosfera de fé. E isso propicia com que pessoas sejam inspiradas a andar em fé. Então eu acredito muito nisso, cara. Legal. Com certeza reverbera na nossa família. Porque principalmente as crianças, cara. As crianças, meu Deus do céu. E outra coisa, né? De maneira até mais prática. Filho, meu irmão, filho, ele tem gás, cara. Ele tem lenha para queimar, cara. Entendeu? Então, assim, se você não tem disposição, você não aguenta o ritmo. E aí você vai fazer o quê? Se para nossa geração a saída era o videogame, para a saída deles é o tablet e o celular, cara. Muitos pais hoje vão deixando esses dispositivos com os filhos. Eu não estou aqui condenando quem deixa um momento ou outro, vez, eu não estou dizendo, não estou condenando, não. Mas muitas vezes o tablet e o celular não é que é um escape da criança, é um escape para os pais. Porque muitas vezes não tem disposição para estar no pique das crianças. E isso muitas vezes é um indício de falta de saúde física, saúde mental para isso também. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Eu queria ficar com você aqui até, sei lá, amanhã conversando aí. Cara, foi muito legal esse tema, cara. Eu adorei esse tema, viu? Muito massa. Mas foi massa mesmo. Cara, eu agradeço você, Henrique, seu tempo. Cara, muito obrigado pelas palavras, a sabedoria compartilhada. Foi uma bênção, cresci bastante, cara. Com certeza Deus vai continuar te usando para ser profeta aí no meio dessa geração. Em nome de Jesus, eu creio. Cara, brigadão, viu? Por toda a galera aí, por toda a rede aí. Vocês são uma igreja. Para quem não sabe, eu nasci de novo num retiro de carnaval da Primeira Igreja Batista. Caminhei aí com a galera. Eu sou apaixonado. Tá aqui na veia. Tá na veia. Eu sou apaixonado por essa igreja, pelos pastores, cara. Pastor Gils, Pastor Ronaldo. O Yuri, cara, é o meu teólogo preferido, ele sabe disso. Então, assim, é uma galera fantástica, cara. Assim, a minha esposa cresceu aí, então eu tenho um carinho muito, muito grande. Eu quero que vocês saibam de maneira declarada e assumida que eu oro pela Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Eu falo isso para muitas pessoas, que tem algumas igrejas de Campo Grande que são estratégicas e são referenciais para a nossa cidade. E a Primeira Igreja Batista é uma dessas igrejas. Eu oro por vocês, eu amo vocês, cara. E toda vez que eu tenho essa possibilidade de contato, seja indo aí, seja fazendo uma live, fiz com o Yuri, fiz contigo. Cara, para mim é de uma gratidão que vocês não têm noção. Sem clichê, sem puxar saco, sem nada. Quem me conhece sabe que eu só mando papo reto. Amo vocês, cara. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, mano. Fica com Deus. Acabando essa paralisação toda aí, vamos se encontrar aí. Vamos assar uma carne. Opa! Carne com salada. Carne, amém. Com uma punadinha. Falou, Henrique. Beijo, mano. Irmão. Tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação, pelos comentários. Realmente foi uma live top. O Henrique é uma bênção nas nossas vidas, pastorzão. Então, agradeço a você. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!